Salve, salve turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal. O tema de hoje, sequência das prisões processuais ou prisões cautelares, é a prisão temporária. Então já aprendemos medidas cautelares, já falamos da prisão em flagrante delito, já falamos da prisão preventiva e hoje nós vamos tratar de prisão temporária. A diferença desta prisão cautelar é que ela não está no Código de Processo Penal. Ela está numa legislação especial, que é a Lei 7.960 de 89. Então espero que aproveitem, que possam compreender este instituto. É o último que nós vamos tratar de prisões cautelares, e assim nós encerramos, como já apresentamos, na aula específica sobre prisões processuais. Então as espécies de prisões processuais, nós vamos falar de flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, ok? E aí, a aula seguinte, nós vamos falar de liberdade provisória com ou sem fiança. Obrigado pela atenção de vocês. Esse material vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, também vai estar disponível em podcast lá no nosso Spotify. Então tenham todos uma excelente semana e uma boa aula. Muito obrigado. Bom, Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, é a que trata da prisão temporária. Se é uma prisão temporária, é uma prisão cautelar, ela é uma prisão de exceção. Ela só será possível se preencher requisitos. E quais são os requisitos que a prisão temporária precisa preencher para que ela seja aplicada, para que ela seja decretada? Os requisitos estão no artigo 1º, incisos 1, 2 e 3. O que diz o artigo 1º? Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Bom, então eu já sei que se trata de prisão cautelar, precisa preencher requisitos. Quais são eles, turma? Tem que ser inquérito, precisa ter um inquérito instaurado e tem que ser na fase de inquérito, porque na fase de processo é só prisão preventiva, como já vimos. A prisão preventiva cabe também na fase de inquérito, mas a prisão temporária só cabe em sede de inquérito policial. O indiciado não pode ter residência fixa ou não puder ser identificado civilmente. E não basta só isso, precisa que o crime objeto de investigação esteja inserido num rol taxativo da Lei 7.960 de 89. Quais são esses crimes, turma? O artigo 1º, inciso 3, traz uma sequência de crimes. Olha lá, a linha A, homicídio doloso. Qual homicídio doloso? O artigo 121, caput, e seu parágrafo 2º. O legislador não incluiu aqui o feminicídio. Tecnicamente não poderia ser decretada a prisão temporária para o feminicídio, mas por não modificar o princípio da legalidade, o feminicídio continua sendo matar alguém, mas em decorrência do sexo feminino, do gênero, aí nós temos que entender que está dentro do homicídio doloso, até porque não deixa de ser um homicídio qualificado. Mas o legislador deixou de escrever, como vocês vão verificar aí ao longo da nossa explanação. Sequestro ou cárcere privado, artigo 148 caput e seus parágrafos 1º e 2º. O roubo, artigo 157 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, inclusive ali o latrocínio. Extorsão, artigo 158 caput e seus parágrafos 1º e 2º. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Também aqui o legislador não incluiu o sequestro relâmpago, mas a exemplo do feminicídio, tem que ser entendido aí como a extensão do sequestro, o sequestro relâmpago. Estupro, artigo 213, com a combinação lá do 223, não inclui aqui o estupro de vulnerável. Aí aqui não pode, porque estupro de vulnerável é uma outra modalidade criminosa pelo princípio da legalidade para o menor de 14 anos. Então não é possível ser decretada a prisão temporária. Atentado violento ao pudor, né, o legislador trouxe isso aqui ainda, artigo 214, a linha G, assim como a linha H, foram revogados. Então não existe atentado violento ao pudor mais e também não existe o rápido violento. Então risquem aí da sua Lei 7.960 de 89
a linha G e a linha H. Epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º, também é possível ser decretada a prisão temporária. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte, artigo 270 caput, combinado com o artigo 285. Quadrilha ou bando do artigo 288, todos do Código Penal. Na realidade, não é mais quadrilha ou bando, o nome correto é associação criminosa, de acordo com a Lei 12.850 de 2013, a lei que trata do crime organizado, né? Genocídio, previsto lá na Lei 2.889, tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343 de 2006. O legislador ainda manteve a redação antiga da Lei 6368. Crimes contra o sistema financeiro, que é a Lei 7.492 de 86. Crimes da Lei de Terrorismo, que foram incluídos aí pela Lei 13.260 de 2016. Então eu tenho, para ser decretada a prisão temporária, precisa estar inquérito policial instaurado, então está na fase de inquérito, que o indiciado não tenha residência fixa ou não possa ser identificado civilmente e esteja sendo investigado por algum desses crimes aqui. É um rol taxativo. Se for imprescindível a sua prisão e ele não estiver inserido nesses crimes, poderá ser decretada a prisão preventiva, com as regras da prisão preventiva, 312 e 313, crime com pena superior a 4 anos, ok? Bom, seguindo, prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá um prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso extremo e comprovada necessidade. O que nós temos aqui que difere da prisão preventiva? Prazo. Prisão preventiva não tem prazo, mas ela é decretada pelo juiz, prisão temporária é decretada pelo juiz. Quem vai requerer a prisão temporária? Aqueles órgãos que são imbuídos da persecução penal, delegado de polícia e Ministério Público. Em havendo a decretação da prisão temporária, prazo de 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 5. Então, o que eu tenho que entender aqui do podendo ser prorrogável? Estou trazendo essa expressão, podendo ser, porque a lei só diz prorrogável por igual período em caso extremo e comprovada necessidade. O correto seria podendo ser prorrogável. Mas essa construção do podendo ser é uma construção doutrinária. Por que isso? O delegado ou o Ministério Público não pode pedir, desde já solicito a prorrogação. Não. O juiz não pode, autorizo, decreto a prisão temporária e já autorizo a prorrogação. Não pode também. Se assim for feito, a prisão será ilegal. 5 dias, se a autoridade que pediu a prisão temporária perceber que lá entre o 3º e o 4º dia não vai conseguir realizar a diligência pela qual solicitou a prisão temporária, tem que solicitar sua prorrogação, que poderá ser prorrogado ou não. Em não sendo prorrogado, tem que colocar o acusado em liberdade, comunicando o juiz. Ok? Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Claro, o titular da ação penal tem que ser ouvido sempre se concorda ou não com a prisão temporária. Bom, parágrafo 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas. Toda decisão, despacho ou sentença do juiz tem que ser devidamente fundamentada. Artigo 93, inciso 9 e 10 da Constituição Federal. Tem que fundamentar por que é que está concedendo a prisão temporária. Não pode ser apenas assim. Decreto a prisão temporária de acordo com as razões apresentadas pelo delegado de polícia, pelas razões apresentadas pelo Ministério Público. Essa decretação ela é ilegal. Tem que fundamentar o porquê. Então, pode até repetir o que o delegado colocou, mas tem que dizer o porquê que está decretando a prisão temporária. Isso é ser fundamentado. Lembrem lá, no artigo 312 e seguintes, quando é que se fundamenta a prisão preventiva, né? Lá foi alterado pelo pacote anticrime, aqui não foi, mas é importante que a gente tente fazer aí essa analogia nesse sentido. Uma vez recebido o pedido de decretação para a decretação da prisão temporária, o juiz tem 24 horas para decidir, tá ok? Bom, parágrafo 4º. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária.
estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Perfeito. Então já sabemos que são 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 5, mas vai especificado lá no mandado de prisão quando é que o prazo de validade da prisão e, em especial, quando tem que ser colocado em liberdade. Por que isso? Vejam, a gente vai verificar aqui no parágrafo 8º, mas vamos antes falar do parágrafo 5º. Eu já volto no parágrafo 4º. A prisão somente poderá ser executada depois de expedição do mandado judicial. O delegado do Ministério Público pediu a prisão temporária, não pode prender o acusado. Tem que esperar ser decretada a prisão, aí sim, de posse do mandado de prisão, diligências para efetuar a prisão, ok? Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Perfeito. 5 dias. Terceiro, quarto dia, pediu prorrogação. Não chegou o pedido de prorrogação. Então faz o quê? Coloca em liberdade e comunica o juiz. Tem ciência, foi prorrogado. Mantém-se a pessoa, obviamente, presa. Não foi prorrogado, mas foi expedida a prisão preventiva. Então, obviamente, mantém-se preso. Perfeito? Parágrafo 8º, que eu ia falar junto com o parágrafo 4º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. O que quer dizer isso? O prazo para a prisão temporária é um prazo penal. Inclui-se o dia do cumprimento. Por isso que lá no parágrafo 4º tem que estar lá prazo de duração e o dia de soltura. Por quê? Imagine que seja decretado a prisão temporária no dia 10 às 23 horas e 59 minutos. 23 às 59 minutos do dia 10. Conta-se o dia 10 cheio, calendário romano. Então conta-se dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14 é o último dia. No dia 15 tem que ser colocado em liberdade. Então o mandado tem que constar essa questão aí, tá ok? Bom, crimes hediondos, Lei 8.072 de 90. Imaginemos que o objeto da investigação para a qual foi instaurado o inquérito policial, os crimes previstos lá no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960 de 89, é um crime hediondo. Quais são os crimes hediondos? É um rol, também taxativo, previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Um monte de números, né? Então, associe. Para ser decretada prisão temporária, nós já não falamos, tem que ser inquérito, o acusado não ter residência fixa e não ser identificado civilmente. E tenha cometido um daqueles crimes previstos lá no artigo 1º, inciso 3. Um daqueles crimes, se for crime hediondo, artigo 1º da Lei 8.072 de 90, o prazo para a prisão temporária passa para 30 dias e não mais 5 dias, também prorrogável por igual período. E a regra é a mesma, 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30. Pode ver que aqui a redação é até bacana, ó. Prorrogável. O que é o prorrogável? Podendo ser devidamente fundamentado, necessidade da instrução e assim por diante. Mas guardem isso. Eu olho lá o artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960. Cabe prisão temporária? Cabe. Qual é o prazo? 5. Mas se for crime hediondo, cabe prisão temporária em 30 dias. É o caso, por exemplo, do latrocínio. É o caso, por exemplo, do homicídio qualificado. Ele é crime passível de prisão temporária, mas ele também é crime hediondo. Então, o prazo para a prisão temporária é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. E aí a gente utiliza as mesmas regras aqui do parágrafo 7º, do parágrafo 8º, do parágrafo 4º, do parágrafo 5º da Lei 7.960 de 89. Só vai mudar a dilação de prazo. Um são 5 dias e o outro serão 30 dias. Ok? Bom, eu repito agora o artigo 1º novamente, né? Caberá a prisão temporária quando? Já falamos, imprescindível para as investigações do inquérito policial, não imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários à esclarecimento de sua identidade,
quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Bom, para se decretar prisão temporária, a doutrina trouxe 4 teorias. Então, primeira teoria, para que haja prisão temporária, a reunião dos 3 incisos. Uma segunda teoria, basta o inciso 1 ou o inciso 2. A terceira teoria, basta o inciso 3. Ok? Então, a primeira teoria, a reunião dos 3. A segunda teoria, qualquer um dos incisos presente, cabe prisão temporária. A terceira teoria, há apenas o inciso 3, ok? O rol de crimes. A teoria que prevalece, a quarta teoria defendida pelo saudoso professor Damásio Evangelista de Jesus. Obrigatoriamente o inciso 3. E o 1 ou o 2, ou obviamente ambos, né? Então, para que nós tenhamos a prisão temporária, precisa que no pedido do delegado ou do Ministério Público tenha um crime previsto no inciso 3 do artigo 1º. E aí, obrigatoriamente o 3, e aí a reunião do inciso 1, inquérito, ou do inciso 2, não ser identificado civilmente ou não ter residência fixa. A reunião do 3 mais o 1 ou o 2, caberá a prisão temporária. Ok? Então, lembrando, 4 teorias. Primeira teoria, a reunião dos 3 incisos. Segunda teoria, basta a ocorrência de um dos incisos, caberá a prisão temporária. Terceira teoria, basta o inciso 3. Quarta teoria que prevalece, professor Damásio, obrigatoriamente o inciso 3, mais o inciso 1 ou o 2, ou ambos, mas o 3 com 1 ou com 2, obrigatoriamente. Ok? A exemplo do que nós já falamos da prisão preventiva, trata-se de prisão cautelar, então cabe, para aquele que tiver em prisão temporária, cabe regime disciplinar diferenciado, previsto no parágrafo 1º do artigo 52 da Lei de Execução Penal. É isso aí, turma. Uma lei bastante curta, importante, mais uma prisão cautelar. Então, encerramos com a prisão temporária as prisões cautelares, ou, para efeitos didáticos, as prisões processuais. Então, tratamos de prisão em flagrante delito, tratamos de prisão preventiva, tratamos de prisão temporária e as espécies, óbvio, da prisão preventiva. Falamos de medidas cautelares e agora, na próxima aula, nós vamos tratar de liberdade provisória com ou sem fiança. A todos o meu muito obrigado. Repito, material disponível lá no nosso canal do YouTube, lá no nosso podcast do Spotify. Qualquer dúvida, estou à disposição. Excelente semana. Obrigado mais uma vez pela paciência e pela atenção.